Olá, seja muito bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, um programa da CRA-RJ Play e da Rádio ADM. E no programa de hoje a gente vai conversar com duas comissões do CRA, a Comissão de Administração de Condomínios e a Comissão de Gestão Profissional de Edificações. E as duas comissões, cada uma delas trouxe uma convidada para a gente fazer uma grande roda de conversa, um bate-papo bem interessante no dia de hoje. E eu começo cumprimentando o administrador Alberto Levitan. O administrador ele é coordenador da Comissão de Gestão Profissional de Edificações. Tudo bem, Alberto? Seja muito bem-vindo. Olá, Kátia. Olá, amigos presentes. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Queria agradecer também a participação das nossas convidadas, que trabalham em um tema super importante no Brasil. Cada vez mais eu me interesso em tentar colocar esse tema junto do nosso programa de gestão profissional de edificações, que é a acessibilidade arquitetônica das edificações. Ok. E cumprimentamos também o administrador Kleber, que é da Comissão Especial de Administração de Condomínio. Como vai, Kleber? Tudo bem? Tudo bem, Kátia. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, e ainda mais nesse mês do administrador, que é o mês inteiro. Eu fico bastante contente em participar, junto com o Alberto, desse projeto comum. E espero que as pessoas gostem dos assuntos que nós vamos abordar, né? Como o Alberto falou, são muito importantes para a população como um todo. Ok, seja muito bem-vindo. E agora a gente passa para as nossas convidadas. Nós vamos falar agora com a administradora Lúcia Lucena. A administradora Lúcia Lucena, ela é do site Deficiente Legal, dentre tantas outras atividades que ela realiza e que ela vai contar para a gente. Como vai, administradora? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? E cumprimento a todos que estão presentes. Vamos para o nosso bate-papo. Será muito proveitoso. Certamente. E agora a gente convida a administradora Jussara Xavier a dar suas boas-vindas. A administradora Jussara Xavier é da Motivendas, é uma consultoria especializada na orientação e preparação para as empresas das pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS no mundo do trabalho. Tudo bem, Jussara? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos, né? E, assim, de forma especial, assim, poder estar aqui compartilhando, né, as nossas vivências no mundo do trabalho. Muito obrigada. Nós que agradecemos também a nossa querida Sônia Silveira, que é a nossa intérprete de línguas, que vai estar colaborando hoje com a gente aqui na nossa entrevista. E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade arquitetônica nas edificações, que é uma grande preocupação dos administradores, principalmente nessas duas áreas que nós citamos, de edificações e de condomínio. E o nosso objetivo é a gente avaliar como é que está sendo esse trabalho, identificar de que maneira o administrador está trabalhando, como é que é essa realidade que ele vem encontrando. E aí eu queria saber o seguinte, na gestão de edificações, é possível enxergar essa questão, essa lacuna que ainda existe? Eu queria perguntar primeiro para o administrador Levitan. Oi, Kátia. Melhor do que eu vão responder as duas convidadas, mas eu já trabalhei nessa área e a realidade é muito diferente das intenções. Após a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, muitas coisas deveriam ser feitas. Na época eram mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, eu não sei como é que está o número atualizado hoje. Mas a nossa principal função nessa comissão, com o tema do módulo acessibilidade, é ver como os gestores estão enxergando as pessoas com deficiência. Será que eles conseguem enxergar o que elas precisam na sua realidade? Lúcia, você tem uma experiência diferenciada da Levitan. Conta para a gente como é que esse trabalho que hoje você realiza.
Bom, eu tive paralisia infantil, né, quando criança, então, assim, eu vivencio no meu dia a dia a deficiência física, que é a mais, assim, a mais visível, né, e é que a maioria, né, também. Então, a gente encontra muitas barreiras. As arquitetônicas elas são, assim, em primeiro lugar para a gente, mas a gente vai, né, tentando. O Brasil, ele teve um marco muito grande desde 2008, né, quando ele ratificou a Convenção da ONU, e com 2015, com a lei brasileira, então, a gente teve uma visibilidade maior. Por quê? A Convenção da ONU é os mesmos padrões que tem no Brasil, é os mesmos que vão ter na Europa, nos outros países, né? Então, a gente está começando. 2015 foi a LBI, ela demorou 15 anos para se tornar lei, né? Então, assim, é um começo, é um passo a passo todos os dias, né? A questão da barreira arquitetônica, ela tem um impasse grande, porque, assim, a lei já existe há muito tempo, a norma da BNT é de 2004, né? Então, a gente tem um decreto de 98, que é das edificações, mas, assim, a gente é uma conquista diária, né? Que a efetivação, porque na lei a gente já tem há muito tempo, é a questão da fiscalização, né, e da lembrança que as pessoas têm de ter, né, que existe esse público, não só os deficientes, mas a mobilidade reduzida como um todo. Hoje a gente tem uma gama muito grande de pessoas que não só a gente deficiente que usa, né. Então, assim, a questão da consciência que a gente tem que ser trabalhada todos os dias. Então, assim, eu me formei em administração. A minha monografia foi o mercado de trabalho no município de Boa Vista, que eu moro em Boa Vista, Roraima, né, para o deficiente físico, né? Então, essa questão do trabalho hoje também ainda é muito, né, é uma área que precisa ser muito trabalhada. E aqui na região norte, a gente ainda tem uma dificuldade muito maior do que o eixo Rio-São Paulo, né, ou mais para o sul. O norte a gente é mais complicado, tudo é mais longe, então a gente demora um pouquinho, mas isso é diário, a minha luta é constante, eu faço parte do conselho da pessoa com deficiência, né? A gente faz muito trabalho nas escolas, junto aos conselhos de arquitetura e engenheiros, para essa questão, né, das edificações saírem dentro dos padrões, que é muito mais barato você incluir na construção do que você, depois de pronta, você ter que fazer uma reforma porque esqueceu, né, que a porta do banheiro tem que ser 80 centímetros, senão não passa cadeira de rodas. Então, são essas coisas que a gente precisa ser trabalhada todos os dias, né? A Jussara, a Lúcia falou para a gente da questão do mercado de trabalho, né? E essa é a sua vivência. Como é que você observa isso hoje, Jussara? Olha só, na minha percepção, o mercado de trabalho no Rio de Janeiro, tá, ele vem ganhando uma visão diferente em relação à pessoa com deficiência. Tá? As empresas para as quais eu trabalho, elas têm olhado para a pessoa com deficiência como pessoa, e não para a deficiência delas, né? Então, essas pessoas, lógico, elas são atendidas, né? As empresas têm tido cuidado, independente de qual seja a deficiência, de que se a pessoa tem alguma necessidade especial, né? A necessidade especial para aquela pessoa. O seu Alberto comentou sobre realidade e necessidade. A realidade é um fato. A pessoa tem uma determinada deficiência. E a necessidade, a Lúcia Lucena tem uma deficiência motora em função da paralisia. Eu não sei, você é cadeirante, Lúcia? Não, eu, assim, se eu tiver que andar longas distâncias, aí eu faço uso da bengala, que ela me ajuda, porque eu fiz prótese de quadril, então ela me ajuda no equilíbrio, né, e na questão do peso para o andar. Ok, eu fiz a pergunta porque, só para exemplificar, porque as pessoas que tiveram paralisia infantil, algumas ficaram com a sequela X, outras ficaram com a sequela B, C,
Então, não significa que quem teve paralisia seja uma pessoa cadeirante, né? No caso da Lúcia, ela precisa, para grandes distâncias, de um apoio, né? Da bengala ou de muletas. E tem pessoas que tiveram a paralisia que não necessitam de nenhum tipo de apoio, né? Então, isso é muito importante que a gente observe, e eu observo isso com muita alegria aqui no Rio, que essa conscientização, essa sensibilização para o olhar, né? As empresas aqui, eu não vou dizer que são todas, né? Mas na sua grande maioria, né? Elas já vêm cuidando desse aspecto. As empresas que já tinham suas edificações prontas, são empresas de muitos anos, elas tiveram que se adequar naquilo que a edificação permitia adequar, né? E as empresas em construção, né, elas hoje precisam efetivamente de cuidar para que a condição seja igual para todos, independente de quem vai chegar, seja naquela empresa, naquele restaurante, naquele condomínio, né? É o bendito direito de ir e vir que deve ser concedido a todos. Então, em termos de mercado de trabalho, tenho observado isso, tá? As empresas têm voltado para essa preocupação. Jussara, essa modificação, ela é em função da lei de 2015, que a Lúcia falou, né, a Lei Brasileira da Inclusão, ou você acha que existe uma coisa mais humanizada, né, por parte das pessoas que estão à frente das empresas, dos administradores? É apenas um cumprimento da lei ou existe uma questão mesmo, de fato, de se preocupar com o ser humano? Você consegue perceber isso? Perfeitamente, mas olha só, a Lei Brasileira de Inclusão, ela não trouxe essa humanização. A humanização é nossa, né? Sim. Assim, a exemplo de um palestrante que uma vez o ouvi falando, né? E ele definiu a acessibilidade como um abraço. Então, e é efetivamente um abraço, até porque às vezes você tem uma edificação pronta, perfeita, sabe, com elevadores adequados, sonoro para o cego, com braille, com piso tátil, tem a rampa devida, porque tem que cuidar dessa história da rampa, né? Porque a rampa, às vezes, ela é uma escorrega daquela que a gente sai até dando cambalhota, né? Então, veja bem, eu não sou especialista da área, então assim, eu não sei o detalhe das medidas, né? Mas eu entendo do cuidado, né? Então, a rampa precisa ser adequada, porque que pode acontecer, realmente, se ela for muito inclinada, a cadeira de roda vai girar, então vai, além de não resolver o problema, ainda vai causar um acidente para aquela pessoa, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela não veio humanizar, tá? Ela deu uma ampliação para a condição da pessoa com deficiência. Reconhece efetivamente a pessoa. Então, quando a gente olha para a pessoa, né, lógico que a gente está tendo uma atitude digna, humana, né? Eu estou reconhecendo aquele ser, independente de que seja ele, independente de qual seja a condição dele, né? O que vem acontecendo, e é um dos trabalhos até que eu faço com as empresas, é uma sensibilização muito grande, é uma conscientização, né? Com a Lei 2013, que foi a lei que representou a luta de direito das pessoas com deficiência há 29 anos atrás, que é a Lei de 91, né? Ela é o pontapé inicial e ela é o marco fundamental, né? Lógico, dessa lei, que foi a primeira, vieram tantas outras, né? Hoje a gente tem aí a Sônia interpretando um evento, isso é acessibilidade, né? Porque quando a gente fala em acessibilidade e a gente está num fórum de edificações, de condomínios, né? A gente está pensando fundamentalmente na estrutura do prédio, né? Na construção da edificação, né? Só que é preciso que a gente também cuide que nessas edificações, que na circulação desses prédios, vão transitar pessoas surdas, por exemplo. Então, que às vezes aquela pessoa fica ali ao léu porque não temos como atendê-las, né? Então, esse olhar
essa humanização, na minha percepção, é resultado de um trabalho educacional, aí é nosso, Kátia, porque aí é educação, é cultura, né? É água mole, pedra dura, tanto baixa até que cura, né? Então, e de ver, né? Porque a gente tem sucesso, a gente tem as pessoas com deficiência felizes, sabe? A gente já passou daquela época que as pessoas ficavam muito entristecidas porque ficavam à margem, numa função ali para nada fazer. Não, hoje não. Elas estão devidamente empoderadas, sabe? Elas vão para um processo falar da competência, da experiência, e a deficiência é uma característica, como é o gênero, como é a escolaridade, como é o local que mora, o estado civil, entendeu? Então, esse olhar para a pessoa, em que o meu lema é um novo olhar, uma nova visão. Inclusão, acessibilidade é postura educacional, né? E aí a gente vai ter essa postura nos diferentes segmentos. E essa questão da edificação é importantíssima, porque a gente teve recentemente aí as Paralimpíadas, né? E os estádios, os locais não estiveram tão adequados, né? Por mais que fosse uma construção recente. Então, esse cuidado é muito importante, principalmente para que essas pessoas que já estiveram algum tempo fora, a gente possa estar exercitando efetivamente a inclusão. Queria ouvir a opinião, o ponto de vista do administrador Kleber, que coordena a Comissão de Administração de Condomínios. A gente falou aí dos acessos, né? Como é que é o trabalho junto aos condomínios, administrador? Como é que é o seu olhar para isso atualmente? Eu tenho visto muita gente preocupada em atender a legislação, por uma questão de notificação, de multas, mas não de preocupação com a pessoa em si. Tá? E muito síndico, ele pensa que a acessibilidade é só colocar uma rampa e mais nada. Não vê todo o contexto de largura das portas, a largura e o tamanho do elevador, e muito menos a questão do morador, que é deficiente físico, tá? Que ele tem direito à utilização das áreas comuns. Então, o condomínio tem um play, tem uma piscina, tem uma quadra, e ele vai ficar restrito, se chegar lá, a ficar só vendo os outros. Então, eu acho que a preocupação hoje, tá, tem que mudar, tem que ser mais com a pessoa e no seu sentido mais amplo, e não somente com atendimento à legislação. Eu conheço uma síndica, tá, que a única coisa que ela fez foi a rampa de entrada social e mais uma obrinha para adequar a passagem do hall dos elevadores para a garagem. Por quê? Porque foi morar no prédio uma pessoa cadeirante. Então, eu não vejo, tá, uma preocupação tanto com a pessoa, muito mais de cumprir a legislação. Eu acho que tudo isso tem que mudar, tem que se dar mais ênfase às pessoas. Uma outra coisa que eu até hoje ainda não vi, tá, é que a 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá, diz no seu artigo 32 que a pessoa tem prioridade na aquisição da moradia em programas habitacionais e que tem que ter garantia de acessibilidade.
Então, eu não sei até que ponto, tá, essas construções estão levando em consideração toda a legislação existente. É uma coisa que me chama a atenção. Então, eu gostaria de saber mais das nossas convidadas, tá? Especificamente com relação às edificações, aos prédios em que elas residem, qual é o tratamento que vem sendo dado para essas pessoas. Alberto Levitan, eu queria saber de você como é que é essa questão da relação do cumprimento da lei. O Kleber falou muito na questão da lei. Como é que essa questão do cumprimento dessas leis junto às edificações? A gente sabe que existe, às vezes, uma dificuldade do engenheiro, do arquiteto, com o administrador no desenvolvimento daquela construção. Existe uma resistência nesse cumprimento? Como é que você observa isso como administrador? Eu queria complementar o que o Kleber e Jussara falaram. Sobre as edificações novas, existem legislações que cercam o tema. Então, eu não tenho conhecimento, porque as construções são exatamente da área de engenharia e arquitetura, mas já existe legislação específica para essas necessidades de acessibilidade. Uhum. Para as construções já existentes, já estão fora da vigência dos engenheiros, são gestores, são administradores, são síndicos, são gestores de edificações de vários tipos, shopping centers, hospitais, galerias, faculdades, edifícios comerciais, tem condomínios horizontais muito grandes. Então, você tem que ter, o administrador, o gestor, tem que ter essa visão para como inovar ou adaptar a realidade dessas pessoas com deficiência. Porque, na época que esses prédios foram construídos, não tinham essa visão, não tinha essa legislação que torna mais ou menos, entre aspas, obrigatório as condições. Então, o que nós estamos tentando fazer, inclusive no curso que nós estamos montando para o CRA, dentro de gestão profissional de educações, um módulo só para acessibilidade, para essas pessoas terem a visão de como é que é a vida das pessoas com deficiência, das diversas categorias, porque tem cadeirante, tem surdo-mudo, tem cego, tem pessoas com paralisia, tem pessoas idosas que têm deficiência de locomoção, de visão, a sinalização sonora, a sinalização visual, pessoas para orientarem. Os gestores têm que ter uma visão ampla, bem global do problema de sua educação, para poderem fazer as adaptações e inovações necessárias dentro dos limites que eles conseguem. Não só limites físico, mas limite de recursos também, porque em alguns prédios você não consegue fazer rampa, não consegue aumentar o elevador para fazer o giro do cadeirante, não consegue... Agora, algumas outras coisas são simples, como a parte de braille nos elevadores, as sinalizações sonoras, algumas outras pessoas que podem dar assistência na condução das pessoas dentro dessas edificações indigenófilas. A Jussara ou a Lúcia gostariam de responder a questão que o administrador Alberto Levitan levantou? Eu posso responder. Assim, o que o Kleber falou é uma grande realidade, porque assim, o marco da LBI, ela veio justamente despertar nas pessoas essa questão do cumprimento da lei, porque a lei já existia. A lei de cotas, que é a reserva de cotas para as pessoas com deficiência em concurso, em empresas e tudo mais, esse ano ela fez 29 anos de existência. Mas essa questão, por exemplo, a visibilidade só está vindo à tona agora com a LBI, né, com a promulgação, com o Brasil fazendo aderir à Convenção da ONU, para a questão do cumprimento, porque existe, antes, fazia de conta que, faz de conta que eu faço, faz de conta que está indo, e você não tinha instrumento para cobrar isso, por exemplo, para multar, né, para você, a obrigatoriedade, o estatuto, ele não tinha
como lei. A lei veio para isso. Então, hoje a preocupação é você cumprir realmente o que está na lei, porque se você não cumprir, você vai ser multado, né? Então, a preocupação está aí, mas não adianta também você só fazer a roupa, cumprir a lei, se as atitudes não mudar. E com a lei, a LBI, no artigo, a partir do 53, ele tem a parte só de acessibilidade, onde trata dos prédios públicos, prédios que são patrimônio. E hoje a tecnologia assistiva, a tecnologia, né, informática, ela já traz muitas coisas. Por exemplo, elevadores hoje já vêm com subsídio de gravação, do Braille. Então, tem elevadores hoje pequenos, porte, que não demanda muita coisa, você pode botar por fora, não precisa se for um prédio de patrimônio. Mas a questão também, por exemplo, do condomínio lá da síndica, se o cadeirante ele não começar a exigir, ela vai fazer de conta que a rampa ela já fez, mas se ele for para a piscina, se não tiver o elevador da piscina para entrar, que eu não sei o grau da dificuldade que ele tem, se ele sai da cadeira ou não, hoje tem elevador de piscina que custa R$3.000, R$4.000 de fácil acesso. Só que assim, não adianta ele botar o elevador, ele vai ter que disponibilizar uma pessoa para ajudar ele a ter acesso, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa. Por exemplo, o Rio, em 94, ele foi o primeiro, o Centro Independente de Vida, ele foi o primeiro curso que teve, né, nessa questão das edificações que foi implantada. Então, assim, a história da educação, dos cursos, da acessibilidade em edificações, ela já tem um bom tempo. Mas é essas discussões que vão fazer com que a gente seja aquele negócio, né? Nada de nós sem nós, é aquele pequeno detalhe que às vezes você poderia chamar um e perguntar o que você precisa do que você fazer, pegar a lei e cumprir, que muitas vezes ele vai usar e ele não vai poder, não vai ter um acesso bom para ele, entendeu? O SENAC também é muito inovador nessa parte do curso técnico que eles fizeram em 94. Então, assim, hoje já tem pós-graduação, já tem vários cursos de arquitetos, de engenharia, que hoje está. E com a parte da LBI é obrigatório. Antigamente podia ser opcional, hoje não. A lei existe, ela é factível, se você não cumprir, você vai ser multado, que é essa questão que o Kleber comentou. Né? Mas as atitudes hoje em dia ainda a gente tem muito ainda que mudar. Jussara, acaba que a gente fala das leis, fala das multas, mas tudo passa pelo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que foi até uma das suas respostas, pela questão da educação, né? Como é que é esse trabalho de sensibilização, de educação, de reeducação das pessoas que você realiza? A nossa proposta com esse trabalho é trazer a reflexão, né? Então, a gente sempre questiona, se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado, né? Então, normalmente, quando fazemos, eu não sei como que faremos a partir de agora com o home office, né? Mas eu fazia reuniões com as empresas. O último trabalho a gente realizou para o Wilson Sonhos, foi um trabalho belíssimo por parte da empresa. Dentro da sala, nós tínhamos o médico do trabalho, a gente tinha o engenheiro de segurança, que era para garantir, né? Porque, às vezes, na questão da inclusão, sai um pouco da questão da acessibilidade, porque as pessoas, por desconhecerem, o desconhecimento é muito grande, né? Então, temem. E se acontecer isso? E se, né, com aquela pessoa... Nós que olhamos para a pessoa e achamos que ela tem necessidade disso e daquilo, né? Ela tem uma realidade, uma deficiência. Agora, a necessidade que ela tem para o recurso, né, é ela quem vai nos dizer. Então, o nosso trabalho é um trabalho de conscientização, tá? De fazer com que as pessoas reflitam, sabe? Concordo plenamente com o Kleber, né?
as pessoas têm mais preocupação de cumprir a lei, independente de como vão cumpri-la, né? Porque o não cumprimento, se fiscalizado, gera multa. E aí, quando, né, a questão vem para o financeiro, as consequências são outras. Eu queria até, nesse momento, reforçar o que a Luciana falou quanto à questão da fiscalização. Na questão do mercado de trabalho, do cumprimento da legislação, né, com a tecnologia, as multas hoje são online, mas é antes de pandemia. Tá? Como está tudo no sistema, então bate para o Ministério do Trabalho o efetivo que aquela empresa tem. Então, se ela tem mais de 100 funcionários, né, então ela está enquadrada num determinado percentual e ela imediatamente recebe uma notificação. E com isso, eu queria dizer assim, a gente hoje já tem a lei que assegura os direitos, que é a LBI, né? Que veio trazer esse novo conceito da pessoa com deficiência, né? E dar à pessoa com deficiência a capacidade civil, que são os direitos. Só que, para uma lei ser cumprida, a necessidade que ela seja fiscalizada. Então, está faltando fiscalização. E eu até queria fazer uma pergunta para os administradores, né? Essa autovistoria, né? E eu estou falando porque, o Kleber, essa síndica aí não era eu, não, né? Porque eu já fui síndica durante 10 anos. Não. Então, eu queria saber o seguinte, nessa autovistoria, algum dos indicadores a serem vistoriados é o cumprimento da acessibilidade na edificação? Olha, eu creio que não. Hoje, o que eu vi foi só a preocupação com a edificação em si, com os sistemas elétrico, hidráulico, mas não, assim, a preocupação da autovistoria. Não há uma previsão, tá? A não ser que isso venha da prefeitura, porque, no meu entender, é a prefeitura quem deve fiscalizar isso, tá? No seu nível mais detalhado. Por quê? Tem a lei de inclusão, tem a lei que é federal, tem a lei estadual e tem a lei municipal. E o município é quem controla tudo, inclusive uma edificação para ser utilizada tem que ter um habite. Então, nada mais correto de que a prefeitura passe a fiscalizar isso. E que isso seja um item da autovistoria. Então, a gente está na mão do município, né? Tanto do prefeito quanto dos vereadores. Respondeu você, Jussara? Sim. E só voltando aqui um instantinho, Tati, esse nosso trabalho, ele é tanto com a pessoa com deficiência quanto com a empresa. A empresa que vai receber, tá? Porque tem um outro lado, e até gostaria de ouvir a Luciana também, Luciana, desculpe, porque nós estamos no viés da edificação, está pronta, está preparada, né? A LBI, por exemplo, veio com a inclusão escolar, né? E aí os professores estavam preparados para receber, né, aquelas crianças nas variedades de deficiências que cada aluno tinha, né? Então, é preciso também que a edificação esteja preparada, que esse é o trabalho que a gente faz. Orientar quem vai receber, no olhar para a pessoa e de proporcionar a ela condições de que ela não tenha nenhum impedimento para realizar o que ela precisa. Mas é preciso também que a pessoa com deficiência esteja preparada, né, para
ser incluída no mercado de trabalho, né? Ser incluída na vida, né? Porque teve um gap aí, né, em função da mudança do olhar com a vinda da legislação. Pessoas com deficiência, e como eram enxergadas, né, eram inválidas. Elas se aposentavam por invalidez, né? Então, o olhar também, sabe, é outro. Então, é preciso que a pessoa com deficiência... Porque o que é incluir? É trazer para o meio, é trazer para o condomínio, é trazer para a empresa onde vai trabalhar, né? É trazer para a escola, para a faculdade, né? Quantas pessoas têm dificuldade de fazer um curso superior por conta da acessibilidade na universidade? Home office hoje, a educação à distância vai ganhar espaço e vai mudar muito isso, né? Então, o nosso trabalho é esse, é de sensibilizar, é de conscientizar, entendeu? Que cada uma das partes, tanto as pessoas com deficiência ou aquelas que têm necessidade por um acidente, por uma cirurgia, estão numa condição diferenciada, até uma mulher pós-parto, por exemplo, ou na própria gravidez, que ela requer um cuidado especial, né? Mas é de um lado e é de outro, né? Para que a conscientização tem que ser de ambos e a fiscalização chegar junto para fazer com que a parte que não estiver cumprindo faça com que a gente consiga conviver, né, de uma forma igualitária. Kleber, você quer falar, né? Aproveitando isso que você está falando, tá? Você faz um trabalho junto a empresas. Eu acho que há necessidade de um trabalho, tá, junto à sociedade de uma forma geral. Por quê? A minha área é de condomínios. Então, você imagina, não vamos falar de pessoa com deficiência, mas uma pessoa idosa que tem dificuldade de locomoção. Perfeito. Tá? Você vê em alguns prédios, tá, onde tá lá o porteiro, a pessoa moradora ou não, passa pelo porteiro e continua seu caminho até o elevador, sem, às vezes, a preocupação desse porteiro em ajudar essa pessoa. Então, a questão de educação é muito maior. Não é só dentro da empresa ou com os empresários ou integrantes da empresa, mas com a sociedade de uma forma geral. Pessoal, a nossa conversa está ótima, mas a gente já está chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, porque a gente ainda tem tanta coisa para falar, né? Parece que a gente começou agora, mas a gente já está indo aí para o nosso tempo. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, a contribuição da Sônia Silveira, e queria pedir para o Alberto fazer suas considerações finais, deixar seu comentário. Oi, Kátia. Eu queria agradecer também imensamente a participação da Jussara, da Lúcia, da Sônia, de vocês, do Kleber, meu companheiro de comissão e de outra comissão, que ele também faz parte da nossa, e chamar a atenção dos nossos administradores que estão se formando ou que trabalham na área, para eles terem essa visão que Jussara, a Luciana e o Kleber passaram para a gente, de que as edificações precisam ser olhadas com cuidado para a realidade das pessoas com deficiência. Não é só para as pessoas que estão lá, que usufruem, que têm todo o conforto possível, toda a mobilidade possível. Essas pessoas têm que ter as mesmas coisas que nós temos. Então, a função dessa nossa atribuição na comissão de gestão de edificações, ela é tentar fazer com que também seja incluso na consciência do gestor, do administrador, do síndico em geral, das administradoras de imóveis, que essas pessoas têm que ter os cuidados necessários para que elas sejam incluídas da mesma forma que nós estamos.
Agradeço também ao CRA e parabenizo aos nossos colegas administradores, que já têm mais de 45 anos de formado, pela profissão que eles abraçaram. Muito obrigada a você. Eu gostaria de ouvir agora a Lúcia Lucena. Bom, eu primeiramente fiquei muito feliz de receber o convite de participar e quero me colocar à disposição mesmo distante, mas agora com a pandemia a gente viu que a gente não precisa estar perto para ficar junto, que eu quero fazer parte da comissão de edificação junto com o Alberto para estar ajudando nessas questões, né? E, por exemplo, quando eu fui do conselho de administração, eu obriguei as empresas de mão de obra que não cumpria a lei de cotas. Os anos que eu fiquei foi obrigatório, e a ficha do CRA de todos os regionais também não constava, a ficha de cadastro não constava a parte se a pessoa era deficiente ou não. Então, foi passado por uma plenária, foi mudada a ficha. Eu briguei e, nessa época, eu fiz uma pesquisa também em todos os CRAs. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo. A partir de janeiro, eu vou estar de volta no meu CRA regional de Roraima. Então, a gente vai fazer um trabalho conjunto, junto às universidades, junto em todos os CRAs, para trabalhar essa questão da acessibilidade. E eu vou levantar a bandeira. E quero que o CRA do Rio teve a ideia que ele seja também o padrinho de todos os outros CRAs nessa questão da acessibilidade. Agradeço imensamente, estou à disposição, vocês têm meu contato, pode me ligar, acessem o site www.deficientelegal.com.br, tem muita informação bacana, estou à disposição e gratidão pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos, Lúcia. Claro! Kátia, me permita. Claro. Eu fiquei muito feliz quando a Jussara e a Lúcia aceitaram o convite, mas agora eu fiquei mais honrado em ela querer participar dessa comissão nossa, que o Kleber faz parte também, embora seja coordenador de outro, e eu vou entrar em contato com ela fora depois da nossa reunião para formalizar isso e solicitar a inclusão dela. De qualquer maneira, a nossa comissão vai ser muito, muito, muito gratificante tê-la também. Convite aceito aí, Lúcia. O CRA fica muito feliz de ter contribuições desse tamanho, sempre agregando cada vez mais ao nosso Conselho do Rio. Administrador Kleber, eu vou passar logo a palavra para você, que eu imagino que esteja ansioso também para contribuir. Eu estou bastante contente, tá, com o resultado desse bate-papo, porque eu acho que isso é apenas um pontapé inicial, que a gente tem muito a fazer e tem que contar com as pessoas que militam nesse assunto. Então, eu também faço das minhas palavras as do Alberto, tá? E acho bastante profícua esse voluntariado. Então, só para finalizar, gostei muito da nossa conversa, tá? Não vi em nenhum outro evento de condomínios no Rio de Janeiro um evento sobre esse assunto tratado dessa forma, ou seja, basicamente quem fala é o advogado por conta da lei e é o engenheiro por conta da obra. E aqui não, foram administradores e pessoas que militam na área. Então, foi bastante profícua e eu acho que... Quero falar. Ok. Desculpa, eu não vi quem pediu a palavra. Foi a Lúcia? Sim. Foi. Por favor, Lúcia, só abre seu áudio. Propondo ainda essa questão das duas comissões,
né? Eu queria propor também que a gente tem tudo na mão e a gente poderia, como tem o CRA do Rio, é o nosso primo rico, né? Então, eu queria usar a televisão, a rádio, a gente poderia montar um materialzinho curto, né? E tá usando uma vez no mês, sair tipo uns flashes, a jornalista aí pode, na área, eu sou dona da ideia, mas aí botar no papel aí já vai ser contigo, Kátia. A gente pode estar fazendo um espóliozinho uma vez no mês, minuto da inclusão, alguma coisa nesse sentido, e produzir um material. Eu até pedi uma vez para o CFA, mas como eu saí e não deu tempo, para fazer a impressão da LBI, né, pelo CFA, para fazer a distribuição. Agora, nós podemos pensar nessa publicação e dando ênfase aos artigos da acessibilidade para as duas comissões especiais do CRA Rio. Vamos combinar assim, Lúcia, você conversa com o Alberto, conversa com o Kleber, vocês combinam tudo e depois eles me contam. Aí a gente já deixa tudo ajustadinho da melhor maneira. Eu vou passar a palavra agora para a Jussara, para ela fazer as considerações finais, agradecendo também muito a participação dela. Eu queria agradecer muito essa participação. Na minha trajetória, né, na causa da inclusão, foi um segmento novo. Eu nunca tinha estado com o público das edificações e elas impactam decisivamente na inclusão, né? Então, muito obrigada, Alberto, Kleber, você que foi o primeiro contato, Alberto. Foi um prazer imenso, tá? Lúcia Lucena, assim, entrei no seu site quando soube que era você, não conhecia, né? Então, parabéns, né? E eu queria não só dizer que a ideia de incluir o módulo de acessibilidade aí no programa que vocês estão pensando, gestão profissional, é interessante, como ele é essencial, né? E como eu sou da área de treinamento, me coloco também como voluntária dos treinamentos que eu ministro para as empresas. O que vocês precisarem, se considerarem que eu possa ser útil em qualquer tipo de colaboração, podem contar comigo. Porque, como o Kleber falou, a gente precisa trabalhar com a sociedade, né? E a sociedade está compartimentada em vários segmentos. E também queria aproveitar, e como esse minuto da inclusão aí que Lúcia Luciana falou, às segundas, às 20, eu estou no ar, tá? Com um encontro Desmistificando a Inclusão. Eu sempre converso com uma pessoa com deficiência que vem contar a sua história. Ele identifica qual é a deficiência e ela conta a história. E esse mês, além do Dia do Administrador, dia 21, é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Tá? E eu, então, já convidei, a pessoa já aceitou, será uma médica que vai falar especificamente das doenças do sangue que trazem sequelas físicas para algumas pessoas. E quero lançar o convite, e vocês depois resolvam e a gente conversa num outro momento, de que a gente possa, numa segunda às 20, ter um administrador para que a gente possa estar falando dessa questão da edificação, dos condomínios, entendeu? Como um ponto, porque o objetivo é desmistificar a inclusão. A inclusão é possível, eu não tenho a menor dúvida, mas é preciso que a gente faça a nossa parte, né? Estarmos conscientes do nosso papel enquanto ser social, cidadão, né? E orientarmos as outras pessoas. Então, muito obrigada, foi extremamente rico, e se eu puder ser útil a vocês em qualquer situação, lembraram que me só com contato. Eis-me aqui. Queria fazer um agradecimento especial à Sônia, porque eu dei a sugestão para o Alberto, e se ela não tivesse aceito o convite, não teria acontecido,
né? E que é mais um exemplo que o CRA dá de uma inclusão de fato de direito, que é administradores surdos, né? Que síndicos, qualquer pessoa possam acessar o site de vocês, e, mesmo sendo surdo, e ter acesso a esse evento que, antes de mim, e eu concordo plenamente, um evento de grande valia para a sociedade, no mínimo, para a sociedade pensar, né, no que é acessibilidade. E acessibilidade é um abraço. É preciso que eu queira abraçar, e é preciso que o outro queira ser abraçado. Isso é acessibilidade. Muito obrigada, mais uma vez. Nós te agradecemos a Sônia Silveira, que esteve aí nos ajudando ao longo de toda a entrevista, dando esse suporte, esse auxílio, e traduzindo toda essa nossa conversa, os convites, as trocas de informações para essa entrevista que foi para lá de especial, como a gente já tinha dito no começo. E para você. Ela pode falar, não pode, Kátia? Ela está falando, está falando no Sinai, através dos sinais. Nós agradecemos mais uma vez as duas comissões, as nossas convidadas. Agradecemos a você que esteve com a gente, que nos fez companhia durante todo esse bate-papo. E ficamos por aqui agora, sempre lembrando que outras informações, outros conteúdos sobre administração, você pode acessar a TV CRA-RJ Play e a nossa rádio ADM-RJ. Até a próxima conversa. Até lá.